Vamos à palavra do Senhor, agora que você fez a tua oferta, que você já anotou aí como fazê-la. Queria compartilhar com os irmãos um texto da Bíblia Sagrada que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, somente o verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 26. É um mês que o pastor recebeu aí, né, a instrução por Deus de fazermos crescendo em amor por missões. Então nós vamos falar sobre esse texto, um texto maravilhoso, temático para esta noite, temático para todo este mês, falando sobre missões. Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o verso 26, versão revista e atualizada. Diz assim: estais vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas como toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Vamos ler de novo? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 26. Estais vendo e ouvindo, que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Pai, no nome de Jesus, fala conosco através desta palavra, Senhor, traga a tua instrução, traga a tua verdade aos nossos corações, comunica, Senhor Deus, esta palavra de vitória, de bênção ao coração de cada irmão e irmã que está nos acompanhando pela internet neste momento, Pai. Peço a tua graça, peço o teu Espírito que possa manifestar a mensagem, Pai, porque a pregação, Senhor, Senhor, trabalho do pregador, mas a mensagem é o teu Espírito Santo quem leva aos corações, Pai. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, discorrer um pouquinho nesse texto de Atos dos Apóstolos, um assunto que é muito importante você prestar atenção dentro desta mensagem. Vamos pensar assim, qual seria a falta que a igreja faria se ela desaparecesse hoje? Qual seria a falta que a igreja faria no mundo se ela desaparecesse hoje? Se hoje você saísse da tua casa, pela vizinhança, pelo bairro onde você mora, e aquela igreja que você passa na frente dela, ela não estivesse mais lá, ou as suas portas estivessem baixadas definitivamente, ou se não houvesse mais culto, nenhum culto, nem no bairro onde você mora, nem nas igrejas da circunvizinhança, qual seria a falta que esta igreja faria no bairro onde você mora? Falando aqui da Casa de Deus do centro de Jundiaí, se essa igreja desaparecesse, qual seria a falta desta igreja? Qual seria a falta que ela causaria no centro da cidade de Jundiaí, de toda a região, por ser uma referência na região? Qual seria a falta da igreja se ela desaparecesse? O que o mundo não encontraria mais se hoje a igreja desaparecesse? O que o mundo deixaria de ouvir, ou qual seria a expectativa deste mundo se não tivéssemos mais igreja na face da terra? Já parou para pensar nisso? E eu não estou falando sobre o arrebatamento. Eu estou falando para você tentar imaginar o mundo, o bairro, a cidade onde você vive sem a igreja. O que nós deixaríamos de encontrar, o que nós deixaríamos de ouvir e o que nós deixaríamos de ver se caso a igreja desaparecesse. Pense nisso, é o assunto que está dentro deste texto. O tema para a nossa meditação é o mundo precisa ouvir e ver. Anota esse tema para você meditar juntamente comigo. O mundo precisa ouvir e ver. Atos dos Apóstolos, só falando um pouquinho deste livro, muitos teólogos dizem que pode ser considerado Atos do Espírito Santo, porque foi através do derramamento do Espírito Santo, que esses apóstolos, que esses mensageiros foram levantados por Deus dentro de um tempo para fazerem toda a diferença. Atos dos Apóstolos narra a ação do Espírito Santo quando ele encontra liberdade no núcleo da igreja, no coração
dos obreiros e obreiras e pregadores, o resultado que esta ação poderosa causa, tanto o resultado para o mundo, quanto o resultado para a igreja. Atos dos Apóstolos menciona coisas importantes, por exemplo, o crescimento da igreja, através do poder do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também mostra com todas as letras, não somente o crescimento da igreja, como também a perseguição da igreja por causa do seu crescimento. Atos dos Apóstolos também enfatiza a necessidade da pregação da palavra do Senhor, da palavra da verdade, através da ação miraculosa do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também enfatiza que nós não somos nada e ninguém sem a presença do Espírito Santo dentro de nós. 12 apóstolos estavam junto com Jesus em ações limitadas ao seu contexto, à sua geografia. Em Atos dos Apóstolos, Jesus manda o Espírito Santo e eles conseguem romper com a barreira geográfica, cultural, e o evangelho vai se espalhar pelo mundo conhecido. Atos dos Apóstolos é o alicerce do nascimento da igreja sobre a face da terra. Só um pouquinho, só uma pitadinha sobre este livro tão maravilhoso. No capítulo 19, você vai ver Paulo na sua última viagem missionária, terceira viagem missionária de Paulo. E nessa última viagem, ele vai fazer mais uma viagem, mas agora só de ida para Roma. Depois que ele voltar para Jerusalém, ele vai embarcar para Roma na sua última viagem. Mas esta viagem de Atos, capítulo 19, é a última viagem do apóstolo Paulo, é a última viagem missionária. E ele vai sair ali da cidade, da bacia do Mediterrâneo, de Antioquia, na Síria. Ele vai passar pela Cilícia, pela Galácia, vai chegar na Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Então, Atos capítulo 19, é Paulo pelas regiões altas da bacia do Mediterrâneo, saindo de Antioquia da Síria até a Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Esse capítulo 19 vai nos contar, narrar a história do impacto do Espírito Santo na cidade de Éfeso. Amém? Está todo mundo aí? Está todo mundo me acompanhando? Ninguém ficou em alguma cidade aqui não? Vieram todos juntos? Vamos juntos então caminhar. Só um pouquinho do livro, um pouquinho do contexto, para você entender. Então, Atos 19 é a terceira e última viagem missionária de Paulo, saindo de Antioquia da Síria e caminhando para a Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Chegando na cidade de Éfeso, Paulo vai causar um impacto tremendo através do poder do Espírito Santo na ministração desta palavra. Este impacto vai trazer alguns resultados que nós vamos trabalhar aqui dentro, como o tema, o que o mundo precisa ver e o que o mundo precisa ouvir. Vamos discorrer um pouquinho então nesse texto, o que o mundo precisa ouvir, é o primeiro ponto. O que é que o mundo precisa ouvir? Está aqui em Atos capítulo 19, o verso 8, mantenha a tua Bíblia aberta. Atos 19, verso 8 diz assim: sobre o reino de Deus, o mundo precisa ouvir sobre o reino de Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Vou repetir, Paulo passou 3 meses frequentando as sinagogas e discutindo e pregando e ensinando a respeito do reino de Deus. O mundo, então, no meu primeiro ponto, que o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ouvir a mensagem do reino de Deus. Será que nós estamos ouvindo esta mensagem? Será que os púlpitos das igrejas, a internet, os meios de comunicação das igrejas do século 21 têm comunicado esta verdade sobre o reino de Deus? Durante 3 meses, Paulo frequentava a sinagoga e o único objetivo de Paulo na sua frequência na sinagoga era ensinar tanto gentios, gregos, romanos e judeus sobre o reino de Deus. Esta tônica, esta ênfase da pregação de Paulo é também a tônica, ou pelo menos deveria ser a tônica e a ênfase da pregação de todo missionário, de toda a igreja e de todos aqueles que frequentam o reino, que frequentam uma igreja, que frequentam o cristianismo, que são convertidos. A tônica do apóstolo Paulo, então, é exatamente essa. Capítulo 19, o verso 8, diz assim: durante 3 meses frequentava a sinagoga falando do reino de Deus. Qual é a mensagem que nós estamos ouvindo durante os últimos dias?
Dificilmente você entra em alguma igreja, um evento, um congresso, e a palavra, o ensinamento daquele local é a respeito do reino de Deus. Se nós queremos falar de missões, a missão daquele missionário, do evangelista, do apóstolo, bispo, padre, pregador, a missão deste homem que fala em nome de Deus é comunicar verdades concernentes ao reino de Deus. Atos 19:8, durante 3 meses, Paulo vai estar dentro das sinagogas, na cidade de Éfeso, falando a respeito do reino de Deus. Então, o que o mundo precisa ouvir? O mundo precisa ouvir a respeito do reino de Deus. E parece que está cada vez mais raro ouvirmos a respeito do reino de Deus. Hoje nós temos treinamento para líderes, temos palestras para empresários, e não tem nada contra isso. Temos todo tipo de mensagem dentro da igreja. O que está raro de ouvir dentro da igreja são coisas relacionadas ao reino de Deus. Se lembre do tema desta mensagem: o que é que o mundo precisa ouvir e ver? Segundo Atos capítulo 26, Atos 19:26 diz assim: estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas como em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido, ou seja, tem trazido uma mensagem que convence as pessoas. Qual era a mensagem que as pessoas estavam ouvindo da boca de Paulo? Paulo falava a respeito do reino de Deus. Se não existisse mais igreja, se não existisse mais pregador, uma coisa que o mundo não veria mais, não ouviria mais, é a respeito do reino de Deus. O problema é que a igreja não desapareceu. Os pregadores continuam pregando, só que está se deteriorando, desaparecendo a palavra que é relacionada ao reino de Deus. Há muitas pregações e todas elas nos parece que está voltada para o reino dos homens e não para o reino de Deus, porque tudo que nós ouvimos dentro das igrejas é a respeito de coisas materiais, físicas, como cura, casa, carro e muitas outras coisas, e eu não estou falando que isso é proibido de se falar dentro da igreja, mas o cerne, o coração da mensagem da igreja de Cristo Jesus precisa ser a mensagem do reino de Deus. O que é que o mundo precisa ouvir? O mundo precisa ouvir a respeito do reino de Deus, conforme nos ensina o apóstolo Paulo em Atos capítulo 19, o verso 8. Durante 3 meses Paulo frequentava a sinagoga, onde ousadamente dissertando, persuadindo com respeito ao reino de Deus. O que o mundo precisa ouvir? O mundo precisa ouvir a respeito do reino de Deus. E o próprio apóstolo Paulo vai falar aos romanos que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, amor e justiça. Isto é o reino de Deus. Nós discorreremos sobre isso numa outra mensagem. Então, o que o mundo precisa ouvir é a respeito do reino de Deus. Para que o mundo possa ouvir a respeito do reino de Deus, nós precisamos gastar tempo para comunicar as verdades concernentes ao reino de Deus. Veja que durante 3 meses, Paulo estava frequentando a sinagoga e falando somente a respeito do reino de Deus. Ou seja, se nós não investirmos tempo, gastarmos tempo em falar sobre o reino de Deus, as pessoas não vão ter contato com o reino de Deus. Durante 3 meses, Paulo passou ensinando e falando a respeito do reino de Deus. Eu e você precisamos gastar tempo para falar a respeito do reino de Deus. E é muito importante, eu vou destacar algo aqui que nem está, na verdade, na mensagem, mas aquele que deseja fazer com que o mundo ouça a respeito do reino de Deus, primeiro ele precisa se dar ao luxo de ouvir a respeito do reino de Deus. Você não entendeu nada, né? Mas eu vou explicar direitinho para você. Para que possamos falar do reino, precisamos ouvir a respeito do reino.
Abra um parênteses para falar a respeito disso. Quantas pessoas hoje se dizem pregadores, missionários, pastores, evangelistas, e nunca pararam ou sentaram para ouvir uma mensagem, ou frequentaram uma escola bíblica. Uma palavra, uma frase do nosso pastor Sênio é que aquele que não senta para ouvir não pode ficar de pé para falar. Quantas pessoas hoje param, tiram tempo da sua vida para meditar na palavra e também para estudar sistematicamente a palavra de Deus, porque como nós vamos comunicar algo que nós não ouvimos? Eu queria que você prestasse atenção. No capítulo 19, o verso 26 diz assim: estais vendo e ouvindo. Como que nós vamos comunicar algo se nós não paramos para aprender a respeito? Paulo, depois da sua conversão, ali a caminho de Damasco, depois da sua conversão, ele vai passar 3 anos na Arábia Saudita, construindo tenda e reformulando toda a sua teologia farisaica. Quando você lê a história de Atos, a conversão de Saulo, dá essa impressão que Saulo se converte hoje e amanhã de estar pregando. Mas se você ler Gálatas capítulo 1, verso 17 e 18, você vai perceber que depois da conversão de Saulo, Saulo vai para a Arábia Saudita, depois para Damasco. Este período vai ser mais ou menos de 3 anos, que ele ficou construindo tenda e reformulando a sua teologia, que foi construída pelas sinagogas judaicas através do farisaísmo. Então, se nós queremos que o mundo ouça a respeito do reino de Deus, primeiro, nós precisamos sentar na cadeira de uma escola bíblica, num banco de uma igreja, e ouvir a exposição da palavra, para que a palavra primeiro fale conosco, para que depois nós possamos comunicar. Se o mundo precisa ouvir a respeito do reino de Deus, o pregador que quer anunciar esta palavra, ele também precisa ouvir a respeito do reino de Deus. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, ensinando aquilo que ele aprendeu. Quantos são as pessoas que querem ir para o campo missionário? Quantas pessoas dizem que querem fazer missões na África, na Índia, querem fazer missões em outros países e não frequentam a escola bíblica, não vêm aos cultos, não tem um pastor, não tem uma igreja, mas se dizem missionários, se sentem vocacionados para o ministério, mas nunca pararam para investir sobre o seu próprio ministério, conhecimento, para que nós possamos pregar a palavra do Senhor. Nós precisamos ter conhecimento. Se você observar os capítulos antes, quando Apolo chega na cidade de Éfeso, ele chega querendo pregar ali para todo mundo. Ele é um homem ousado, cheio do Espírito Santo. Priscila e Áquila vão ali acolher Apolo, vão recolher Apolo para melhor explicar o evangelho, para que depois ele continue pregando. Então, se você quer anunciar o reino de Deus, se as pessoas vão ouvir o reino de Deus através da sua vida, primeiro você precisa sentar para aprender a respeito do reino de Deus. Vamos continuando aqui, nós estamos falando sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 26, a afirmação de Demétrio é exatamente esta daqui: estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido, desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. O impacto que Éfeso está sofrendo pela pregação da palavra, na comunicação do reino de Deus, foi através da vida de um homem que está pregando o quê? Não sua própria ideologia, sua própria filosofia. Ele não está pregando acerca de como ser bem sucedido na vida financeira, ele não está pregando como ser bem sucedido na vida sentimental, não. Paulo está pregando a respeito do reino de Deus. Por isso, por estar pregando a respeito do reino de Deus, a afirmação de Demétrio no versículo 26, capítulo 19 é esta: que este Paulo tem impactado não somente a cidade de Éfeso, mas como toda a Ásia Menor. Se quisermos causar impacto pela nossa pregação, precisamos pregar a respeito do reino de Deus. Lembrando você que este mês é o mês que o Espírito Santo chamou o coração do pastor Sênio para falar sobre crescendo em amor através de missões.
Somente através da palavra de Deus vamos impactar o mundo, conforme a afirmação de Demétrio, aqui no capítulo 19, o verso 26. Continuando, segundo ponto. Então o mundo precisa ouvir a respeito do reino de Deus. Só que aqui está escrito assim, capítulo 19, verso 26, estáis vendo e ouvindo. Se eles precisam ouvir sobre o reino de Deus, o que é que eles precisam ver? Se o mundo precisa ver e ouvir, o que é que eles precisam ver e ouvir? Primeiro, eles precisam ouvir sobre o reino, e o que é que eles precisam ver? Pela esta afirmação que Demétrio, aqui um orífice que é um comerciante na cidade de Éfeso, e o seu ofício principal, o seu ganha-pão, é fazer nichos de Diana, uma deusa que estava ali, uma grande estátua que estava na cidade de Éfeso. Eu só queria lembrar você de algo muito importante. Éfeso ficava bem no começo ali, ele era um porto do mar Mediterrâneo. Então, quem subia ali da África, quem subia de Jerusalém para entrar na Ásia Menor, o primeiro contato com a Ásia Menor que essas pessoas teriam é no porto de Éfeso. Éfeso era a melhor rota para se entrar na Ásia Menor. Então, com esse interesse, principalmente do mundo espiritual, Satanás chegou primeiro e estabeleceu uma grande estátua de uma deusa Diana, considerada a deusa da fertilidade. Presta atenção nesses detalhes. Se você estivesse nesse tempo e você quisesse entrar na Ásia Menor, e vamos supor que você tivesse GPS, e você ligasse o seu GPS, ele jogaria você em Éfeso, para que você acessasse a Ásia Menor. Porque era a melhor rota, era o melhor caminho. Então, o interesse do mundo espiritual no posicionamento geográfico dessa cidade era muito grande. Porque aquele que dominasse aquele porto, transmitiria para dentro da Ásia uma mensagem. Até então a mensagem da deusa Diana está chegando no interior da Ásia. Mas agora, segundo Demétrio relata aqui no capítulo 19, versículo 26, que eles estão vendo e estão ouvindo alguma coisa diferente, que não é sobre Diana. Eles estavam ouvindo a respeito do reino. E o que é que eles estavam vendo? Vamos lá, vamos discorrer aqui o que é que Demétrio e a cidade de Éfeso estava assistindo, estava vendo na vida de Paulo. Eles estavam vendo primeiro os sinais de Deus sobre a vida de Paulo. Os sinais que Deus opera através de nós. Veja o verso 11 do capítulo 19. Versículo 11 do capítulo 19. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aquele que se predispõe a pregar a verdade do Evangelho, perceba esta revelação. Deixa eu abrir um parênteses, eu acho que eu não fechei o último, mas deixa esse aberto também. Perceba a revelação. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga ensinando a respeito do reino. Versículo 8, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Aquele que se predispõe a pregar a verdade, comunica junto com a verdade o milagre que vai sanar, vai ser um lenitivo para a vida e o sofrimento das pessoas. Às vezes as pessoas se perguntam assim, por que é que os milagres diminuíram? Parece que algum tempo atrás era comum as pessoas levantarem de cadeira de roda, câncer serem curados. Mas se você observar bem, de toda a falcatrua que existe na comunicação de falsos milagres, tentando expor algo que não existe dentro daquela igreja, porque queira as pessoas admitirem ou não, parece que os sinais diminuíram. Os sinais diminuíram porque o poder de Deus diminuiu? Não, porque a verdade
bíblica deixou de ser pregada nos púlpitos das igrejas. Porque segundo o texto de Atos capítulo 19, o verso 8, Paulo pregava a respeito do reino de Deus. E o mesmo texto, Atos capítulo 19, o verso 11, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre. Uma coisa está associada à outra. A pregação da verdadeira palavra de Deus, ela leva consigo milagres que aliviam o sofrimento dos corações das pessoas. Fecho parênteses. O último eu não fechei, mas esse eu fecho. Os sinais que Deus opera através de nós é o que o mundo precisa ver. Estais vendo e ouvindo. Declaração de Demétrio. Estais ouvindo que este Paulo fala a respeito do reino. E estais vendo que através de Paulo as pessoas são curadas. Estais vendo e ouvindo. E o ver os sinais e ouvir a respeito do reino foi o impacto que não somente balançou Éfeso, uma pequena cidade da Ásia, mas também, como toda a Ásia Menor, foi impactada por esta verdade, pela verdade desta pregação. O que é que o mundo precisa ver? O mundo precisa ver os sinais de Deus nas nossas vidas, através da responsabilidade de uma pregação sincera e verdadeira da Bíblia Sagrada. E a Bíblia não fala de cura, não fala de milagre do reino dos homens. A Bíblia fala do reino de Deus e, consequentemente, os milagres começam a aparecer. O que é que o mundo precisa ver? O mundo precisa ver a ação de Deus através das nossas vidas. Nós estamos falando de um mês crescendo em amor por missões. O mundo precisa ouvir através das missões sobre o reino de Deus. E o mundo precisa ver através das missões os sinais que Deus opera através do missionário. Através de cada um de nós. Continuando, o mundo precisa ver então os sinais que Deus está fazendo através de nós. 19:11 de Atos, diz assim então: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Então, segundo ponto do ver, o mundo precisa ver a autoridade espiritual sobre nossas vidas. E aqui eu quero gastar um pouquinho só de tempo. O mundo precisa ver que a autoridade espiritual ainda continua sobre os missionários e ministros que Deus tem levantado através da igreja. A autoridade espiritual, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, o verso 15. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Este versículo fica evidente que a autoridade espiritual, ela está sobre o ministro da palavra, mas não é sobre o pregador ou animador de plateia. A autoridade espiritual está sobre aquele que prega verdades concernentes ao reino de Deus. Perceba Atos 19, versículo 8, e Paulo falava a respeito do reino de Deus. Esse episódio do versículo 15, 7 filhos de Sevas, um sumo sacerdote. Eles eram como se fossem mágicos e faziam algumas manobras ali na cidade de Éfeso. Ficaram vendo que o apóstolo Paulo, através do poder do Espírito Santo, expulsava demônio, curava as pessoas. Então procuraram e até que acharam um endemoniado dentro daquela cidade, chegaram para aquele endemoniado e disseram para ele: eu conjuro-te pelo nome do Deus de Paulo. E a Bíblia diz que esse endemoniado foi para cima dos 7 filhos de Sevas. Despiu-os, espancou-os, e eles precisaram correr do endemoniado. Este versículo é por demais revelador. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? O que o mundo precisa ver na igreja é que a igreja ainda continua sendo referência como autoridade espiritual. O que o mundo precisa ver é que nós, os pregadores, os missionários,
tem em suas mãos, ortogado pelo Espírito Santo de Deus, a autoridade sobre os espíritos imundos. O que acontece nesse texto, dentro deste contexto, é que essas pessoas acharam que o nome de Jesus era um amuleto de sorte. Essas pessoas acharam que o nome de Jesus era algum tipo de mandinga. Então chegaram para endemoniar e disseram: vai embora no nome de Deus de Paulo. O nome de Jesus não é amuleto, o nome de Jesus não é mandinga, o nome de Jesus é poderoso, mas para aqueles que conhecem a Jesus. E por este feito, por este ato consumado, o espírito maligno, além de não sair daquele homem, ainda espanca aqueles que o quiseram expulsar. Fica evidente que a autoridade espiritual precisa ser reconhecida como posse da igreja que prega a palavra do Senhor, como posse da igreja que une-se ao Espírito Santo na pregação da verdade. Por isso, Paulo pregava a respeito do reino, eles ouviam a respeito do reino, eles ouviam a respeito das coisas do céu, e como consequência, eles podiam ouvir a autoridade de Paulo, provocando sinais de cura, e como consequência, Paulo era uma referência de autoridade espiritual para o seu contexto. O mundo precisa ouvir a respeito do reino. Para se ouvir a respeito do reino, é preciso estudar a respeito do reino. É preciso sentar e ouvir na pregação ou numa escola bíblica a respeito do reino. O mundo precisa ouvir a respeito disso, porque segundo a declaração de Demétrio, é exatamente isso. O seu mundo aqui, Éfeso, a pequena Ásia, estava sendo impactada por um homem. Por quê? Porque eles estavam vendo e ouvindo o que acontecia e o que eles escutavam através do apóstolo Paulo. E ele diz assim: não somente em Éfeso, mas como toda a Ásia, este Paulo tem ganhado multidões. Porque eles, através de Paulo, eles ouviam a respeito do reino, eles viam os sinais, eles viam a autoridade de Paulo sobre os espíritos imundos. E terceiro e último ponto do ver. Através da verdade expressa nas pregações de Paulo, através desta verdade, sem mistura, sem alegoria, eles conseguiram enxergar o prejuízo causado pela cegueira espiritual daquele povo. Então, eles tão somente viam o que Paulo fazia, mas começaram a ver também o que Paulo estava causando através da pregação da palavra e do Espírito dentro das suas próprias vidas. Vamos ler o versículo 19, capítulo 19, verso 19. Olha como a obra do Espírito Santo, através de ouvir e ver os milagres, ouvir sobre o reino e ver os milagres, causou em Éfeso esse impacto tão poderoso. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, queimaram diante de todos, calculando, irmãos, preste atenção nesse cálculo, calculando 50.000 denários. Eu fiz uma soma mais ou menos para você entender aqui. 50.000 denários. Denários é o valor pago por um dia de trabalho. 50.000 denários significa 135 anos de trabalho. 135 anos de trabalho, toda esta soma em dinheiro, era o valor dos livros que foram queimados em praça pública na cidade de Éfeso. 135 anos, mais ou menos, de trabalho. Através da pregação da palavra, falando sobre o reino, através de verem os sinais que Deus fazia através de Paulo, eles descobriram que todo o investimento que fizeram em conhecimento de artes mágicas foi o maior prejuízo da vida daqueles homens da cidade de Éfeso. Gastaram em dinheiro 135 anos de trabalho para comprar todo este monte de livro, este muito conhecimento de tanta besteira, e após conhecerem a verdade expressa na pregação de Paulo, eles vão queimar em praça pública 135 anos de trabalhos gastos em livros. Se você quer fazer uma soma na sua casa,
no nosso contexto, faça a média de um salário de um trabalhador hoje, faça a média de um dia de salário dele, um dia, o pagamento de um dia, multiplica por 135 anos, é mais ou menos o valor de livros que foram queimados nesse dia. Por quê? Porque Paulo pregava o reino de Deus. As pessoas ouviram sobre o reino de Deus. Paulo fazia sinais através do poder do Espírito Santo. Então eles ouviam sobre o reino, viam os sinais. O mundo precisa ver a verdade em nós e através de nós. Quero concluir com você esta mensagem. O mundo precisa ouvir e ver através de missões, através de plantação de igrejas, através da exposição da palavra nas mídias e nas redes sociais. O mundo precisa ouvir sobre o reino, e o mundo precisa ver sinais e autoridade de Deus na vida do missionário, da igreja, do pregador, do membro, aonde ele estiver. E encaminhando para uma conclusão. Como eu disse anteriormente, Éfeso era a porta de entrada para a Ásia Menor. E todo qualquer impacto, toda e qualquer mudança que acontecesse em Éfeso, era comunicado de imediato para dentro da Ásia Menor. O que eu chego à conclusão, que a obra do Espírito Santo, ela é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Aonde moramos, aonde estamos, está também no plano e projeto missionário que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem um projeto para chegar ao núcleo da sua família. Assim como Éfeso era a porta da Ásia Menor, eu e você somos a porta pelo qual o Evangelho vai chegar no núcleo da nossa família, a palavra da salvação. E através de nós, as pessoas vão ouvir a respeito do reino e vão ver os sinais de Deus sobre as nossas vidas. E através de nós, elas vão ouvir a verdade do reino, vão ver os sinais, e através de nós, elas vão enxergar a cegueira e os prejuízos causados por essa cegueira espiritual. Atos 19 é o versículo missionário, é o capítulo missionário de Atos dos Apóstolos, que nos mostra com toda exatidão o impacto da verdade sobre a vida das pessoas. O ver e ouvir a palavra de Deus e os resultados que ela causa sobre as nossas vidas. Queria que você inclinasse a tua cabeça neste momento, fechasse os teus olhos e fizesse a seguinte pergunta para Deus: será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que ao ouvir uma pregação no rádio, na TV, ou em alguma palestra, será que aquela pregação, ela fala sobre o reino de Deus? Será que nós estamos olhando para a igreja, estamos conseguindo ver dentro da igreja, entender pelo menos dentro da igreja, que ali é um local de autoridade espiritual, é um local onde acontecem sinais e maravilhas? Será que isso tem acontecido? É uma pergunta retórica, porque nós queremos viver o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. E para vivermos o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas, não podemos nos contentar com palestras e com contos de fada que são ditos sobre os púlpitos das igrejas. Nós precisamos examinar a palavra da verdade e descobrir que a mensagem do reino, ela não ficou para trás. Ela não está fora de moda. A mensagem do reino continua sendo a mensagem que liberta, continua sendo a mensagem que mostra para cada ser humano que o céu é o objetivo final que Deus traçou para cada um de nós. Pense nisso. Será que toda pregação fala do reino? Será que o que nós enxergamos dentro da igreja é a autoridade do Espírito Santo? Ou é o domínio, a tirania de homens que pensam que suas filosofias podem transformar a vida de alguém ou mudar a rota de alguma família? Nós precisamos ver, rever, reavaliar, ressignificar nossos valores dentro do reino, para que possamos então impactar o mundo. O relato de Demétrio foi o seguinte: este homem, Paulo, tem persuadido pessoas, não só em Éfeso, mas como em toda a Ásia Menor. Capítulos anteriores, quando ele está chegando na Macedônia, alguém escreveu assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Porque este é o impacto da verdade de Deus sobre as nossas vidas.
O evangelho apático, o evangelho anêmico é resultado da irresponsabilidade dos pregadores, missionários, pastores, que não se preocupam mais em comunicar as verdades sobre o reino de Deus. Mas graças a Deus que você está comigo nesta noite, você está ouvindo, que para anunciarmos neste mês missionário, o que nós precisamos é ouvir a respeito do reino e comunicar a respeito do reino e ver o que Deus faz através da pregação da verdadeira palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Se você pode, aonde você está, inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar a Deus para encerrarmos também esse culto, um culto um pouquinho diferente, um culto somente pela internet, pelo menos às segundas-feiras, mas eu tenho certeza que da mesma forma Deus está alcançando você através desta programação. Oremos a Deus neste momento. Pai, no nome de Jesus Cristo, pedimos a tua graça, o teu Santo Espírito, Pai, para entrar, Senhor Deus, dentro da casa, da família, de cada pessoa, Pai. Senhor, se esta mensagem é a mensagem do reino, Pai, que através dela, Senhor Deus, sinais, milagres e maravilhas começam a acontecer, Pai. Que através da pregação da tua palavra, o Senhor possa comunicar, Senhor Deus, a cada um dos nossos irmãos, Pai, a tua verdade, e consequentemente, Pai, eles possam viver os teus milagres, Pai. Eles possam viver, Senhor Jesus Cristo, o lenitivo para este sofrimento momentâneo, Pai. Entra com providência, Pai, sobre a vida e o coração de cada irmão e irmã, Senhor Deus, que está nos acompanhando, de pessoas que deixaram seu pedido de oração através do chat da casa de Deus. Visita-os com poder e glória, Pai. Visita-os, Senhor Deus, com tua graça, Senhor Deus, em no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Irmãos, é só um momento, é só um período, nós vamos voltar presencialmente às segundas-feiras, eu tenho certeza disso, mas enquanto isso, não perca as programações da Igreja Casa de Deus, não perca os cultos, eu tenho certeza, vai ser motivo de vitória para a sua vida e para toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima, se Deus quiser.